Paz do Senhor Jesus, nesse início de tarde, no dia 4 de junho de 2021, nós vamos trazer uma mensagem reflexiva ao teu coração, ao meu coração. Nós vamos falar no livro de Lamentações, capítulo 5, a qual Jeremias roga a Deus por uma restauração. A Bíblia nos fala que Deus escolheu Israel para ser a menina dos olhos de Deus. Deus fez promessas para Israel. Deus levantou Israel como uma nação escolhida por Deus para ser espelho para as outras nações. E nós vemos, querido, que na história do povo de Israel houve momentos, queridos, que eles se abandonavam a Deus, buscavam nas cidades vizinhas os seus costumes, os seus deuses, nas suas crenças. É interessante, querido, que Deus escolheu Israel com uma promessa de Israel ser a salvação para todos os povos, modelo. E a Bíblia nos diz que Israel pecou tanto, de tantas formas, os reis que vieram. A maldade chegou a um ponto de os seus reis sacrificar teus filhos, passar pelo fogo para oferecer a Deus, ao Deus Moloque. E a Bíblia nos diz que Deus lançou um juízo até para que a nação não viesse se esquecer de Deus a ponto de abandoná-lo. Mas o Senhor, por meio do profeta Jeremias, mandou uma palavra dura, mas por meio de restaurar aquele povo que estava perdido. Eles eram um povo escolhido, mas a Bíblia nos diz que eles estavam longe de Deus. Se pegarmos o livro de Ezequiel, nós vamos ver ali Ezequiel falando daquilo que eles estavam fazendo, adorando o sol e tantas outras entidades que eles estavam adorando naquele lugar. Mas aqui a oração de Jeremias, quando ele roga, ele diz: lembra-te, Senhor, dos tempos que tem sucedido, considere e olhe a nosso opróbrio, a nossa vergonha. A nossa herdade passou a estranho, as nossas casas a forasteiro. Versículo 4, a nossa água por dinheiro e bebemos por preço, vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. 7. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque das suas mãos. A nossa pele se enegreceu como um fogo por causa do ardor da fome. Versículo 13. Aos óbios obrigam a moer os moços tropeçarem debaixo da lenha. E os velhos já não têm assento, a porta aos óbios já se canta. Cessou o gozo, a alegria do coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso estamos escurecidos os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolada andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono de geração em geração. Porque te esqueceria de para sempre? Porque não desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, nós converteremos, renova nossos dias como dantes. Porque nos rejeitaria totalmente, porque se enfurecerias com nós de tão grande maneira. A tendência, querido, do ser humano é se esquecer de Deus. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida cotidiana, vivemos como ímpio, sem valorizar os padrões que nos foi estabelecido por Deus. Israel, quando Deus tirou ele do Egito, o Senhor escolheu Israel, a nação, para levar salvação aos povos, para que as nações desejassem servir ao Deus de Israel, para que as nações tivessem desejo pelas leis do povo de Israel.
Mas à medida que isso foi passando, a mistura com os outros povos fez com que Israel abandonasse logo o seu Deus. E Deus, querido, Ele tem ciúme daquilo que é dele. Deus nos constituiu como seu povo. Não podemos entremeter em coisas que não nos convêm. E às vezes sofremos por não entendermos o plano que Deus nos colocou. Nós somos escolhidos por Deus. E às vezes, amado, trilhamos caminhos que não agradam ao Senhor. E nos sobrevém, às vezes, dificuldades para nos voltarmos para Deus, arrependidos. Israel ia viver 70 anos no cativeiro. E ali eles iriam se lembrar do tempo que eles ofereciam ali os seus holocaustos, e o tempo que eles cantavam as suas canções, o tempo que eles eram vistos pelas nações, que as nações temiam Israel pelo seu Deus que andava no meio deles. Israel trocou tudo isso, querido, por meros prazeres dos reinos vizinhos. Adotou coisas, práticas que não eram lícitas ao povo santo de Deus. Talvez nesse início de tarde, qual que é o nosso papel hoje como a igreja de Cristo? Desempenhar o papel que vem agradar o coração de Deus. Eu não nasci mais para fazer a minha vontade, mas eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para que a minha vida seja espelhos para aqueles que estão perecendo. Para que o meu Deus a quem eu sirvo, eles possam ter desejo de servir o meu Deus. Como nós temos se relacionado com Deus? Será que nós temos vivido como o povo de Israel? Mundanizando e afastando as pessoas de Deus? Ou nós temos atraído a presença de Deus e as pessoas têm se atraído por causa da presença de Deus em nossas vidas? Será que o nosso testemunho tem sido de quem verdadeiramente temos andado com Deus e amado a Deus e a Tua palavra? Por que nos sobrevêm tantas tribulações às vezes? Porque nós esquecemos que nós somos o povo de Deus. Queremos viver como as nações, queremos buscar nossos interesses próprios, queremos buscar os desejos nossos egoístas e se esquecemos do Senhor. E nessa manhã, querido, Israel pagou um preço muito alto. Nós não fomos salvos, querido, para desfrutar das coisas terrenas somente. Nós não fomos salvos, querido, para mostrar uma certa superioridade sobre as pessoas. Mas nós fomos salvos para sermos, querido, luz para esse mundo. Nós somos salvos para dar testemunho da verdade. Quem quer a verdade? Nós temos que testemunhar de Jesus. Temos que testemunhar que o Evangelho tem sido o nosso alento, a nossa bênção. Temos que dar testemunho que andar com Deus é a melhor coisa nesse mundo. Temos que dar testemunho que aqueles que estão sofrendo têm esperança. Nós somos levantados por Deus para sermos luz para esse mundo. Salvação para todos que carecem de Deus e do Teu Filho Jesus. Não erramos como Israel errou. Não fracassamos como eles fracassaram. Não viemos sofrer consequências terríveis por negligenciarmos aquilo que Ele tem na nossa vida, a nossa chamada, o nosso plano de Deus para a nossa vida. Não desistimos, querido, porque temos que levar esse Evangelho. Temos que mortificar a nossa vontade. Nós temos que vencer tudo para que Deus seja tudo em nós, para que através de nós vidas venham ser alcançadas. Israel se preocupou com o seu bem-estar. Israel preocupou só com as suas benfeitorias. Se esqueceu da sua posição que Deus nos chamou. Deus nos chamou lá em 1 Pedro como sacerdotes e príncipe.
não para nos gloriarmos, não para isso nos trazer alguma glória, mas para que o povo fosse salvo, para que através do nosso ministério possamos interceder, possamos ser a igreja viva de Cristo na terra, como embaixadores de Cristo, como por Ele rogássemos pelas pessoas, por nações, e que através de nós, a igreja do Senhor, Jesus possa ser conhecido, não pelos nossos fracassos, não pelas nossas decisões erradas, mas pela nossa vida em Cristo, pelo nosso testemunho, pela nossa morte todos os dias, porque temos que morrer, porque o pecado todos os dias nos vem, a avareza, o desejo por esse mundo e tantas coisas que quer nos roubar a preeminência de Cristo, o primeiro lugar do Senhor. Nós não temos que nos preocupar com a morte, porque a morte, querido, que nós vamos um dia partir, nós temos que preocupar com o que nós temos feito em vida, porque a morte, se não fizermos nada, é um vazio que vai, mas nós temos que preocupar com a vida, porque a morte, ela vai vir, e a morte, ela vai nos levar aquele que está aqui nessa terra. Temos que nos preocupar o que nós temos semeado na nossa vida, o que nós receberemos do Senhor, os galardões. Será? O que nós temos sido para Deus? Será que temos sido amigos de Deus, ou nós temos sido inimigos de Deus e da palavra? O que tem sido mais importante na minha vida e na tua vida? O que nós temos valorizado de melhor e de maior na nossa vida? Querido, nós temos que valorizar a vida, e a vida tem que ser Cristo. Temos que valorizar a vida, e a vida tem que ser almas. Temos que valorizar a vida, e a vida tem que ser um testemunho que as pessoas possam ver e desejar o nosso Deus. Israel chegou a um ponto, querido, que foi visto como escárnio pelas nações. Por quê? Porque rejeitou a Deus. Rejeitou as palavras dos profetas. Foi pior do que as nações vizinhas. Fez coisas terríveis, abomináveis, porque se distanciou de Deus. Quando nos distanciamos de Deus, nos tornamos abomináveis aos olhos de Deus, porque amamos mais o mundo e as coisas desse mundo e desprezamos as coisas que o Senhor nos confiou, a sua santidade, o teu temor, o testemunho de Cristo, e como testemunhas da verdade, não podemos fracassar. Não nos preocupemos com a morte. Muitos estão preocupados se vão morrer. Estão preocupados, eu vou morrer. Não se preocupe que a morte virá. Se preocupe o que você tem para oferecer para Deus. O que você tem granjeado, o que você tem feito, o que você vai oferecer a Deus quando a morte te vier te chamar. A morte é a consequência, virá para todos os homens, mas temos que preocupar com a vida. O que nós vamos apresentar para Deus. O que nós temos feito para Deus. O que nós temos para apresentar perante o Senhor quando a morte nos vier chamar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Pense nesse dia, não na morte, porque quantos já morreram antes de nós, quantos já vieram e foram. A morte virá, isso é uma consequência, é uma coisa que vai acontecer. Preocupe o que você tem feito, o que você vai apresentar para Deus, para que quando o Senhor vier naquele grande dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele vai nos buscar, Ele vai cobrar de nós as nossas obras, aquilo que nós fizemos para Ele, porque tudo que nós fazemos nessa terra fica aí para a podridão, para ser queimado, mas as obras que nós fazemos em Deus permanecem para a eternidade. Pense nisso, meu amigo. O que você tem feito da sua vida? Deus te abençoe em nome de Jesus.